Olá, pessoal! Na aula de hoje daremos continuidade ao capítulo 3, Diversidade da Matéria, e falaremos sobre ligação metálica e características e propriedades dos compostos iônicos, moleculares e metálicos, concluindo assim o conteúdo de ligações químicas. Além das ligações iônica e covalente, há um tipo de ligação química que ocorre com os metais. Os núcleos dos átomos desses elementos não exercem atração muito alta sobre os elétrons da última camada, a camada de valência. Então, ocorre um movimento contínuo, conhecido como nuvem eletrônica ou mar de elétrons. Os átomos de um metal se encontram em posições ordenadas e seus elétrons de valência estão livres para se movimentar. Pode-se dizer, então, que há um amontoado organizado de íons metálicos positivos mergulhados em um mar de elétrons livres. A ligação metálica consiste na formação de uma rede cristalina em que estão localizados os íons positivos, circundados por uma nuvem de elétrons livres. Como sabemos, os elétrons possuem cargas negativas. Nas ligações metálicas, os átomos dos elementos químicos envolvidos não obedecem à regra do octeto. Átomos de metais possuem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência e, por isso, têm tendência a perder esses elétrons, ou seja, ceder ou doar. Os mais externos se afastam do núcleo de modo que os átomos viram cátions. Os cátions arranjam-se em padrões geométricos e são envolvidos pelos elétrons livres, que têm grande liberdade de movimento. Formam o que chamamos de nuvem ou mar de elétrons. Isso explica a condutibilidade elétrica dos metais, pois os elétrons da camada de valência estão livres para percorrer a estrutura do metal. A presença dessa nuvem de elétrons livres mantém os átomos metálicos unidos e justifica algumas das propriedades físicas dos metais, como maleabilidade, ductilidade e condutividade elétrica. Diferente das ligações iônica e covalente, como a regra do octeto não explica a ligação metálica, seus átomos não são representados pelas formas estrutural e eletrônica. Sob tensão, os átomos dos metais se deslocam uns sobre os outros e, mesmo assim, os elétrons livres mantêm os átomos ligados entre si. Isso explica a maleabilidade e a ductilidade dos metais, coisa que não ocorre nos cristais iônicos. Geralmente, os metais são representados por seus símbolos, sem indicação de qualquer quantidade de átomo envolvido, que é muito grande e indeterminada. Uma barra de ouro, por exemplo, é constituída por inúmeros cátions de ouro cercados por um mar de elétrons. Sua representação é simplesmente AU, que corresponde ao símbolo desse elemento na tabela periódica. Vejamos agora as características e propriedades dos compostos iônicos, moleculares e metálicos. Dependendo do tipo de ligação, se é iônica, covalente ou metálica, os compostos têm propriedades e características diferentes. Os compostos iônicos, como o sal de cozinha, são sólidos em temperatura ambiente e apresentam um alto ponto de fusão. Por serem formados pela forte atração entre seus íons, originam retículos cristalinos que apresentam formas geométricas bem definidas quando visualizadas ao microscópio. Os compostos iônicos também são ótimos condutores de eletricidade. Entretanto,
A condução de corrente elétrica só ocorre após a dissociação, ou seja, a separação dos íons pela água, ou quando há aquecimento do material até o seu derretimento. O fluxo ordenado das cargas elétricas em movimento faz com que ocorra a produção de corrente elétrica. Diferentemente do sal, o açúcar comum ou sacarose é uma substância molecular formada por ligações covalentes entre os átomos dos elementos químicos que a constituem. Geralmente, essas substâncias, quando dissolvidas em água ou mesmo puras, não costumam conduzir corrente elétrica, com exceção dos ácidos. Compostos moleculares apresentam baixo ponto de fusão e podem ser encontrados nos estados sólido, líquido ou gasoso em temperatura ambiente. Os metais, pelo fato de terem elétrons livres, conduzem eletricidade mesmo no estado sólido. Ao serem fundidos, ou seja, quando passam para o estado líquido, seus elétrons continuam livres para conduzir corrente elétrica. Observe o quadro resumido com algumas características e propriedades dos compostos iônicos, moleculares e metálicos na página 15 do capítulo 3 do módulo de vocês. Aqui eu deixo um pequeno esquema para melhorar a fixação do conteúdo. Então, se a gente conhece o grupo em que o elemento químico está inserido, podemos prever o tipo de ligação química que ele faz. Elementos do grupo de metal mais ametal fazem ligação iônica. Metal mais hidrogênio fazem também ligação iônica. Um ametal com outro ametal fazem ligação covalente. Hidrogênio mais hidrogênio também fazem ligação covalente. E hidrogênio mais um ametal também fazem uma ligação covalente. Deixo aqui também um pequeno mapa mental para ajudar na fixação do conteúdo. Agradeço a companhia e o empenho até aqui. O nosso conteúdo de ligações químicas se encerra por aqui. Agora solicito que vocês respondam à atividade da página 17 do módulo e até a próxima aula.